Muito boa tarde. Coisa boa nós estarmos tendo a oportunidade de estarmos aqui, né? Isso aí já está valendo tudo, né? Então vamos aproveitar, tirarmos o máximo possível de aprendizado e, através dessa tirada de aprendizado, começarmos a vivenciar o que a gente aprende, né? É o que realmente vai importar na nossa vida. Então vamos àquele nosso momento de interiorização, buscando a harmonia íntima para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de ampliarmos entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. E que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, da sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Coisa boa. Estamos ainda naquela questão do estudo que estávamos fazendo, ou melhor, que estamos fazendo, sobre a natureza dos espíritos, a escala espírita, e ficamos de analisar o último item, o 128, que vai 128 até 131, que termina essa questão das características e do nível evolutivo dos espíritos, né? Principalmente em planos como esse aí nosso, que o plano de provação e expiação, ele só não tem aqui encarnado, vivendo conosco, espíritos puros. Esses não estão aqui, mas nós temos os bons espíritos que estão muito além da nossa evolução. E quando a gente fala assim em bom, a gente já viu as características, melhor dizendo, desses espíritos bons. Porque quando a gente se refere, fulano é bom, né, uma pessoa boa e tudo, mas isso não significa que ele esteja na ordem dos bons espíritos. Para um espírito estar nessa ordem de bons espíritos, ele tem que estar livre de todas as imperfeições que ainda são presentes nos planos de provação e expiação, como é o nosso, né? Então, um bom espírito, ele não tem mais nenhuma daquelas inferioridade, como orgulho, vaidade, ele não tem mais nada disso. E nós, embora muitas vezes a gente considere, né, uma pessoa como sendo uma boa pessoa, ela ainda está na classe dos espíritos imperfeitos, ainda na classe dos inferiores. Não ainda pertence aos bons espíritos, a menos que ela esteja acima de tudo isso, que é raro num planeta de provação e expiação, né? Nós temos, sim, vários exemplos de espíritos encarnados nessa ordem na Terra para nos ajudar, né? Para nos mostrar o que é ser bom. Mas não é a maioria. Então, na maioria, são espíritos ainda que estão na classe dos imperfeitos. Ainda temos na Terra a ideia de anjos e demônios como nós vemos isso aí, e não como eles são na realidade, não é? Tanto que nessa questão, nessa pergunta, Kardec pergunta assim: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Nós, na nossa capacidade pobre de julgar, achamos que sim, que são seres à parte, que são seres divinos, né? Mas não é assim. Os espíritos respondem, não formam classe especial.
são espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Então são espíritos que foram criados simples e ignorantes, que no decorrer da sua caminhada evolutiva foram se aperfeiçoando e se tornaram espíritos puros. Mas essa concepção de anjos e demônios que nós temos não é a ideia real, né? A partir do momento que, se houvesse demônios, teria sido criado por Deus. Porque se Deus é o Criador, se Ele é o Criador e mantenedor desse universo, qualquer coisa que nele exista é criado por Deus. Então Deus não criaria seres voltados ao mal e para que ficassem eternamente no mal. Ele não criaria nem voltados ao mal e muito menos para serem eternamente maus. Ele não faria isso. Isso aí, Kardec aqui faz algumas observações, nós não vamos ficar lendo isso aqui, mas é a partir da 128 a 131, Kardec tem um comentário muito grande sobre essa questão, concebendo aqueles povos bem ignorantes ainda, sem nenhum conhecimento. Entende-se que eles até compreendessem dessa forma, que já que o mal estava fazendo parte ali daquele núcleo social, daquela sociedade, eles entendiam que foi criado algum ser voltado para o mal. Que eles entendessem isso, a gente até compreende. Mas hoje, né, com a compreensão que nós temos, embora nós não sejamos bons espíritos ainda, como a gente pôde ver nas características deles, a gente ainda tem inferioridades, mas a gente já compreende muito bem os atributos divinos. Se Deus é soberano, basta um deles, um dos atributos de Deus. Se Ele é soberanamente justo e bom, isso seria totalmente incompatível com o fato dele ter criado um ser voltado ao mal eternamente. Ele não seria nem justo e nem bom. Porque um ser bom, soberanamente bom, não pode criar nada ruim. E muito menos para sempre, para a eternidade. Quando se fala em eternidade, a gente não tem ideia realmente do que seja isso, né? Eternidade, a gente não tem essa ideia. Não conta tempo, não conta nada, a gente não tem, não alcança, né? O nosso entendimento não alcança. Então fique se imaginando como Deus, soberanamente justo e bom, poderia criar um ser assim. Não criaria, porque senão ele não seria Deus. Para outro ser ter criado o mal, ele também não seria Deus, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo é perfeição no universo, né? Então, não haveria o menor sentido de termos um ser criado para o mal. Então, o demônio, no verdadeiro sentido da palavra, como se entende, ele é uma utopia, não existe isso. O que existe são espíritos impuros, malévolos, totalmente voltados ao mal, por enquanto, e não para sempre. Criados simples e ignorantes, se deixaram envolver pelo mal, usaram mal o livre-arbítrio e se entregaram às influências inferiores e ali ficaram. E gostaram dessa condição. Então estagnaram durante muito tempo naquela primeira classe da ordem dos espíritos inferiores, que são os impuros. Essa ideia de espírito, de demônio, de Satanás, de espírito
mal, né, criado, isso vem da própria interpretação errônea do Evangelho. Mas Jesus não falava dessa forma, né? Ele falava espírito imundo. Nas traduções, pelo menos, que eu não sei nem se ele dizia dessa forma. Porque a gente não pode se guiar muito nisso. O Evangelho, os 4, né? Mateus, Lucas, João, esses evangelhos, eles foram escritos mais de 40 anos depois da crucificação do Cristo. Eles foram escritos com relatos das pessoas na época, né? De alguns discípulos que ficaram, e foram escritos assim. Então, as coisas que nós vemos ali que chocam muito, né? Como aquela moral estranha do Cristo, né? Essas situações, a gente não pode confiar que Jesus teria dito assim e desta forma. Nem por um momento Jesus colocou esse espírito imundo, que eles, na tradução aparece, né, como espírito imundo, nem por um momento ele colocou esse tipo de espírito como imundo eternamente. Não existe isso lá. Era um espírito impuro que, com a moralidade do mestre, ele expulsava do campo de energia das pessoas. Mas nem por um momento ele disse eternamente imundo, né? Ele é uma condição temporária. Então, como os espíritos foram criados simples e ignorantes, uns mais rebeldes, mais voltados ao mal, permaneceram assim durante muito tempo, e ainda permanecem, né? Não vão poder fazer isso para sempre, porque o progresso é uma lei de Deus. Mas esses espíritos vão, ao longo da sua caminhada evolutiva, melhorando. E vão deixar de ser espíritos impuros. E vão aprendendo. E num determinado momento, eles retornam à casa do Pai. Com a compreensão das leis do universo, né? Mas isso aí, como se o espírito vive na eternidade, eles não têm contagem de tempo. Então não se tem essa ideia. Até porque a palavra demônio, daimon, nunca significou maldade. Ela, na sua origem, ela significava genialidade e não maldade. Tanto que no início falava assim, gênio do mal e gênio do bem. Então, daimon poderia ser atribuído também ao anjo. Não é ao anjo, porque a genialidade era inteligência. Por isso que naquela época não se falava em demônio como se entende essa palavra hoje. Ela foi perdendo algum significado e ganhando novos significados que deram essa ideia aí de demônio, de espírito inferior e mal para sempre. Não existe isso. Os demônios, como se entende hoje, são espíritos impuros que vão, ao longo da caminhada evolutiva, aprender e vão se tornar espíritos puros. Vão se tornar espíritos purificados, aperfeiçoados, conhecendo todas as coisas e voltados totalmente ao bem, que esse é o objetivo maior, o alcance do bem supremo. E eles todos vão se tornar assim. Então, nada da gente imaginar essa questão do demônio, de Satanás para sempre. Não. A influência de um espírito inferior, ela vai existir enquanto for necessária. E vai ser sempre necessária em mundos como esse que nós vivemos. Nós estamos sendo testados a todo tempo. Esse mundo é de provação e expiação. Então, os espíritos que estão aqui apenas provando, eles sofrem a influência da inferioridade, da impureza. Eles sofrem essa influência para ver se realmente eles já estão acima disso tudo. Então, eles não vão se deixar levar pela maldade, pela inferioridade. Eles não vão se deixar levar. Então, a necessidade da presença do mal
em planos como o nosso é muito grande. Se o mal não existisse, nós não reconheceríamos o valor do bem. Em mundos de provação, nós precisamos dessas antíteses. Então, alguns espíritos que, desde o início, foram espíritos voltados para uma boa escolha, né, para o bom uso do livre-arbítrio, não, no finalzinho, como a gente já viu isso na semana passada, eles não vão ser olhados diferentes por Deus. Hoje, aquele que é chamado de demônio nos dias de hoje, com essa conotação errônea da palavra daimon, né, que significava gênio e que hoje é a personificação do mal, e não era bem assim no início, esse que hoje é chamado por nós dessa maneira, vai se tornar um espírito puro e vai ser olhado por Deus da mesma forma que aquele que passou pela fieira somente da ignorância e nunca do mal. Deus não faz essa discriminação. E se nós formos analisar, na verdade, na nossa condição de aperfeiçoamento que a gente se encontra, né, no nosso nível evolutivo, o mal e o bem, eles são estados mentais momentâneos. Ao mesmo tempo, nós podemos ser verdadeiros demônios, né, e dali a segundos nos tornarmos angelicais. É um estado de alma. É o sentimento inferior que a gente ainda carrega, né? É o desejo da vingança que a gente ainda tem, que pode nos equiparar a seres muito inferiores dentro da nossa da exteriorização dos nossos sentimentos, né? Dos nossos pensamentos. E no mesmo momento, a gente elevar tanto a sintonia do nosso pensamento e reconhecer que aquela situação ali não vale a pena, e elevarmos tanto o nosso sentimento que a gente passa do inferno para o céu. Né? Então, hoje é um estado de alma. Né? Nós podemos ser verdadeiramente maus com os nossos desafetos, e tão angelicais com os nossos afetos, de não parecer nem que é a mesma pessoa. Né? Depende da situação. Se perguntarmos ao inimigo de alguém, né, quem ele é, ele só vai dar informação ruim. E aquela mesma pessoa, com o mesmo comportamento, se ela for avaliada por alguém que a aprecie, vai dizer que ela é um anjo. O outro diz que ela é um demônio, o outro diz que ela é um anjo. Então, isso são as antíteses, são as variantes desse nível evolutivo em que nós ainda nos encontramos. Mas não vamos situar demônios nessa conotação que é dada a ele. Em casa, deem uma lidinha nesses comentários de Kardec, que vale muito a pena. Ele começa na 131, quando Kardec pergunta assim, há demônio no sentido que se dá a essa palavra? E eles respondem, se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus? E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes eternamente voltados ao mal? É uma questão de raciocínio lógico. Não precisa nem ir muito além para entender isso. Basta observar e ver que não tem cabimento uma situação dessa. E Kardec continua na sua explanação. Ó. Os demônios, segundo o significado vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica. Então não haveria lógica entendermos que Deus teria criado uma entidade malfazeja para atuar no mal eternamente. Entre um ser criado para o mal eternamente e o mal ser eterno, há uma distância muito grande. Não é bem o mal ser eterno, não é bem essa a afirmação. Mas vejamos, em planos primitivos e de provação e expiação, o mal vai sempre existir. O mal vai sempre estar presente nesses planos.
Porque como o espírito está fazendo a sua evolução, fazendo as suas escolhas, ele foi criado simples e ignorante. É muito fácil ele enveredar pelo caminho do mal. Muito fácil. E isso vai dar a ele a necessidade do bem. Ele vai conhecer o mal de tal forma que ele vai ter necessidade do bem. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. É o que acontece conosco. Nós tomamos atitudes, nós levamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso ciúme, a nossa vaidade a um patamar tão alto que a gente vê que não dá mais para continuar com isso, que é só dor e sofrimento que nós vamos encontrar. Então a gente reconhece a necessidade do bem pelo mal que a gente faz e sofre. Então o mal é eterno apenas nesse sentido. Não existem seres eternamente voltados ao mal. Mas o mal é eterno nesse sentido. Como em planos de provação e expiação ele é necessário, ele acaba sempre existindo nesses mundos de provação e expiação enquanto precisarmos dele para reconhecer a necessidade do bem. E aí esses seres muito voltados ao mal são erroneamente chamados de demônios, e isso não existe da maneira como se entende hoje. E no início ele nunca existiu, isso não existia no início. Né? O anjo mau e o anjo bom eram geniais, eram espíritos extremamente inteligentes, eram gênios, não foram criados assim, mas o desenvolvimento deles foi levando-os a isso. Né? Então, esse gênio do bom e o gênio do mal, que no início estava muito presente, continua presente hoje também. O gênio do bem e o gênio do mal. Né? São pessoas extremamente inteligentes que usam a sua inteligência para fazer o mal e outros que usam a sua inteligência para fazer o bem. Isso sempre existiu e vai sempre continuar existindo nos planos de provação e expiação e primitivos. Mas as situações que vão ficar existindo e não os espíritos permanecerem envolvidos com o mal para sempre. Não, de forma nenhuma. Ele sempre vai existir e nós vamos sempre ter que nos render a essa situação. Quando eu dei aqui o exemplo daquele filme, né, que eu vi todo, né, porque eu tinha visto só pedaço e a história eu conhecia, mas não tinha visto todo o filme. Alice no País das Maravilhas. Aquele filme tem uma mensagem muito bonita sobre a questão do bem e do mal. Né? Todas as histórias, né? Todas as histórias infantis, elas têm isso como tema central, como moral da história. A briga entre o bem e o mal e a vitória do bem. Sempre a vitória do bem. Porque isso é fato. O bem ganha sempre. Mas como nós somos imediatistas e a gente quer ver rapidamente a vitória do bem, não vamos ver rapidamente a vitória do bem, mas vamos ver a vitória do bem. Porque somos imortais e vamos presenciar sempre a vitória do bem sobre o mal. Então, quando ela, no seu sonho, ela entra no País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas, ela viu que não tinha tanta maravilha assim. Que tinha o bem e tinha o mal. Não era um país das maravilhas. Ela constatou isso quando ela entrou e pôde vivenciar o seu sonho. É um filme, é uma história. Né? E isso aconteceu no momento de extrema importância para ela, que era um momento de decisão na vida dela. Ela tinha que decidir casar ou não casar com alguém que ela não amava. É historinha de carochinha, então a gente tem que, né, dar o desconto aí de algumas coisas. Então, no momento que o candidato está lá de joelhos, implorando a mão da donzela, ela pede para esperar um pouco que ela já voltava. E essa espera foi justamente aquela em que ela adentra no País das Maravilhas e ela fica conhecendo o bem e o mal que acontecia lá.
E o bem venceu o mal por conta dela. Ela foi a heroína da história. Aí, outra decisão importante. Alice teve a possibilidade de viver no tal País das Maravilhas que ela construiu, destruindo o mal. Ela poderia para sempre viver naquele País das Maravilhas, mas ela não quis. Ela não quis porque o tema central era o entendimento e a compreensão do bem e do mal, da presença do bem e do mal sempre e constantemente na nossa vida e vencer o bem, vencer o mal. Então ela sabia disso. Aí ela retorna do sonho. Ela sai lá daquele buraco que ela caiu e é interessante a conotação do buraco. Né? Porque ela cai num buraco para adentrar o País das Maravilhas. E é interessante essa alegoria do buraco. Quantas vezes nós acordamos quando a gente está no fundo do poço? Quando a gente cai no buraco? Lá que a gente acorda. Né? Então, aquela ilustração do buraco no filme foi excelente. Né? Foi uma produção, a história é muito boa. Aí ela retorna, sai do buraco, fortalecida por quem? Pela experiência e pela vivência do bem e do mal, e que ela venceu o mal. Aí ela vai e encara com toda força a sua realidade e diz para o pretendente que ela não queria casar com ele. E a festa era grande, e ele era rico, e ela simplesmente diz que ela não queria casar com ele. Aí aquelas bobaginhas, né, que ele tinha problema de digestão, foi o que ela alegou. Bobagem de filme de criança. Mas o tema é excelente. Então a gente vê constantemente nesses filmes, filmes feitos para criança, que a criança só vai entender a graça das figuras, dos cenários, mas não compreende a essência, que é para nós, né? Senão os pais não suportariam levar, né, a criança para assistir um negócio daquele, porque ele tira de uma forma, a criança de outra, né? Então isso é muito importante a gente entender. O mal estará sempre presente, né? Principalmente em planos de provação e expiação, mas cabe a cada um vencer isso. Né? Então o demônio e o Satanás que vivem em nós, porque nós temos esse demônio vivendo em nós. E é dele que a gente tem que cuidar, porque do anjo a gente não precisa, ele é bom. Agora é do Satanás e do demônio que vive em nós, esse é com quem nós temos que nos preocupar. São as nossas inferioridades que nos prendem aqui nesse campo ainda de provação e expiação. Dei uma lidinha nesse capítulo em casa, comentário de Kardec, na resposta 131, que é muito interessante. Bem, entramos assim no capítulo 2. Começa a ficar quente, agora vai ficar muito bom o estudo do Livro dos Espíritos. Já estava, né? Já estava esquentando. Agora, falando sobre finalidade da encarnação. É muito bom isso aqui, né? Finalidade da encarnação. Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Porque isso é uma questão que todos nós perguntamos. Pessoas às vezes vêm, né, do meu círculo de amizade, tudo aqui. Eu não quero voltar, não. Quem disse que eu tenho que voltar? Eu não quero voltar para essa terra. Eu falei, minha amiga, se você não quer voltar para essa terra, faça por onde você poder morar em outra. Senão, ó, é aqui ou em algo pior, né? Preste atenção, hein? Aí ela, não, mas eu não quero voltar, estou cansada disso. Aí ela fica assim, imagina que canseira. Eu vou e volto, eu vou e volto, e vou sofrer de novo, e vou ter que sofrer a perda das pessoas amadas de novo, e vou ter que morrer de novo. Eu falei, não, você não vai morrer de novo, porque você nunca morreu. Quem morreu foi seu corpo, você nunca morreu, você só entrou e saiu da dimensão dos espíritos e da matéria. Só isso, você nunca morreu. Ah, mas isso é uma canseira, eu não quero mais isso para mim, não. Nossa, aí eu vou nascer criança, aí vou ficar com aquela... Eu vou ter que trilhar aquele caminho todo de novo. Isso é desesperador. Eu falei, bom, depende do ponto de vista.
né? Se você está vendo isso como uma oportunidade de crescimento, é uma coisa. Mas se você está vendo isso com olhos realmente só de trabalho e do que você tem que passar, aí é cansativo, né? A gente tem que gostar das experiências que nos proporcionam oportunidade de desenvolvimento. Mas do contrário, aí é cansativo. Realmente, tem uma finalidade, né? Claro que tem o objetivo. Realmente, Deus não nos perguntou nem se a gente queria ser criado, né? Ele não perguntou isso pra gente. Eu me lembro o Zé falando isso comigo uma vez, que ele falou assim, olha, eu tenho aqui uma pergunta para acertar com Deus. Aí eu falei, então me diz qual é, que aí eu vou junto. Para fazer a mesma pergunta que eu já estou até achando qual é, hein? Ele falou assim, Deus não perguntou se a gente queria ser criado, né? Aí nos criou, nos jogou nesse embalo todo aí para a gente se aperfeiçoar, mas não perguntou se a gente queria isso, né? Pois é, eu falei, eu também tenho essa dúvida, e muita gente tem, né? Não somos só nós não estamos sozinhos nessa reflexão, né? Mas é aquela história, Deus tem os seus planos, os desígnios, que nós só vamos compreender quando nós chegarmos aí à condição de espírito puro. Eu ainda espero entender isso. Com certeza eu espero um tempo qualquer aí compreender e ter essa resposta, né? Mas já que ele não nos perguntou e nos criou e nos colocou aqui para a gente evoluir, a gente é melhor evoluir do que fazer o contrário. Porque aí nós vamos atrasar mais ainda a nossa condição, né? Então, a finalidade da encarnação, segundo os espíritos, é essa aqui, ó. Deus a impõe, olha só, ditador ele, né? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Aí já amenizou um pouquinho, né? Para nos ajudar, para nos fazer felizes, né? Então é como aquela mãe que impõe ao filho uma dorzinha lá na hora de ser picado lá pela vacina, né, na agulhinha, para ele ficar feliz e não ter uma doença. Então vamos considerar assim, né? Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Só que para ser missão a gente tem que ter passado por muitas expiações, né? Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Olha, vicissitudes não significa dor e sofrimento de expiação, não. Significa privação, sofrimento de alguma forma. Né? Não tem necessariamente que ser algo que nos faça sofrer muito, não. São problemas que a gente vai enfrentando que vão nos ajudando a vencer a situação. E aí a gente descobre talentos que nem imaginava ter, né? Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é o de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Muito importante isso aqui. Enfrentar a sua parte na obra da criação. Quer dizer, ele é um coadjuvante aí com o Criador, né? É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, um corpo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo mundo. Então o espírito só renasce no mundo que tiver de conformidade com a sua elevação, com o seu nível evolutivo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progride. Aí Kardec comenta: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria,
quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Aí eu trouxe aqui, deve ser só um fragmento, que deve ter sido muito maior do que isso. Um fragmento, talvez seja um fragmento, de um discurso que Rui Barbosa fez em comemoração ao Dia do Trabalho. Ele disse o seguinte: oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo, sublimar-se, a oração é o íntimo. Rui Barbosa tinha uma forma de escrever complicada, inclusive uma organização sintática complicada. Isso parece que está errado, mas não está não. Ele era assim, eu tenho até um texto dele que eu vou trazer para a gente ler, tão rebuscado. Ele pegou um ladrão roubando a casa dele. Aí ele começa a conversar com o ladrão. Só que ele é tão rebuscado na conversa com o ladrão, ele usa termos tão complicados que o ladrão não entende nada que ele fala, nada. Aí, e ele só repreendendo o ladrão, né? Mas o ladrão não consegue alcançar o raciocínio daquele gênio, nem o que ele falava. Aí no final, ele terminou, o ladrão falou assim: mas eu roubo ou não roubo? Porque ficou, ele falou assim, ele está me mandando roubar ou não roubar, não sei, né? Então, Rui Barbosa realmente era um gênio, né? Aí ele põe assim: a oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o interior, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua sobre si mesmos e sobre o mundo onde labutamos. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas. Então, aquele que trabalha acerca-se continuamente de Deus, né? O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte de que depende também a dele. O que foi falado aqui na finalidade da encarnação? O fato de sermos co-criadores, né? Aí ele continua, olha, preste atenção nesse período, ó. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Oração pelos atos, ele emparelha com a oração pelo culto. Nem pode ser que uma ande verdadeiramente sem a outra. Nem pode ser que isso aconteça de forma diferente. Não é trabalho digno de tal nome, o do mal, porque a malícia do trabalhador o contamina. Não é oração aceitável a do ocioso, porque a ociosidade a dessagra. Essa palavra não é muito conhecida, né? Mas dessagra, tira o sagrado, né? Corrompe, tira o sagrado. Mas quando o trabalho se junta à oração, e a oração com o trabalho, a segunda criação, a do homem, pelo homem, semelha-se às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Então, Rui Barbosa escreve exatamente o que está aqui na finalidade da reencarnação. Quando fala que o espírito tem ação na obra do Criador,
Ele tem responsabilidade na obra do Criador, fazendo a sua parte. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso aí. Então, esse texto de Rui Barbosa tem a mesma essência da resposta que os espíritos deram a essa 132. Na 132, Kardec pergunta: os espíritos que desde o início, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Que a gente aprende que a encarnação é para a gente evoluir, é para a gente resgatar nossas dívidas, é para a gente se reajustar com o mundo, com os espíritos, né? Eles respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. O objetivo, com certeza, das encarnações, a finalidade, é o aperfeiçoamento da alma. Mas esse aperfeiçoamento não se dá por acaso. Há uma necessidade de esforço próprio, do trabalho e da oração, como diz ali Rui Barbosa. O trabalho e a oração caminham juntos e não se poderia compreender essas duas ações separadas, né? Porque é uma rogativa, é um louvar ao Criador que criou um universo, que criou um mundo, para que a gente seja ali um coadjuvante, trabalhe para o aperfeiçoamento do próprio mundo em que vive, do universo e de si mesmo. Então isso é uma ação conjunta, é o respeito ao Criador e o trabalho, é a oração unida ao trabalho. Nessa 136, eles desdobram a questão e Kardec pergunta: mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Eles respondem: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos ele sofrerá. Aquele que não for invejoso nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. É nesse sentido que os espíritos falam que as provações causadas pelas privações necessárias ao desenvolvimento são muito menores do que aquela expiação, aquele resgate por conta de um erro passado, de um mau uso do livre-arbítrio, que, além de tudo, nos faz sofrer pela própria responsabilidade e reconhecimento da própria culpa. Então, essa dor é uma dor dimensionada, enquanto da privação é apenas focada no sentido do desenvolvimento do ser, e não de correção de um ato que a gente tenha cometido. Agora, para que a gente alcance a finalidade da encarnação, que é o aperfeiçoamento, para que a gente alcance esse objetivo que a gente tem ao nascer, a vida é um presente incomensurável de Deus. A gente não tem como medir o valor desse presente, que é a presença num corpo físico, né, num aparelho diferente para a gente dar continuidade à nossa evolução. Na erraticidade aprende-se muito, mas não podemos provar. Aprende-se, mas necessita-se da involução na matéria, do mergulho na matéria, para que a gente possa provar que está melhor. Por causa da influenciação, por causa da investida da inferioridade sobre a alma que se diz melhor. Então ela tem que resistir ao mal.
Então é muito importante a oportunidade da encarnação, seja como for a nossa vida, mesmo que ela não seja a vida que gostaríamos de ter, mesmo que a gente não tenha aquela família que a gente gostaria de ter, que a gente até inveja um pouquinho a família do outro, que a gente não está morando com o outro, porque senão a gente ia ver os mesmos problemas acontecerem. Porque tudo só muda de endereço. Os problemas são os mesmos. Só muda de endereço. Somos muito parecidos com os outros, né? Com os outros espíritos encarnados, porque temos os mesmos problemas. Sofremos dos mesmos males, porque temos as mesmas inferioridades. E é isso, os nossos problemas e sofrimentos são consequência dessas inferioridades. Então é importante que a gente compreenda por que estamos aqui. De onde a gente veio, a gente não sabe com certeza na nossa consciência. A gente sabe que já existiram outras oportunidades de vida, né, em outros mundos. Fomos criados simples e ignorantes, estamos nessa experiência e não sabemos para onde vamos. Nós sabemos que nós vamos deixar a matéria e vamos entrar na dimensão dos espíritos e nela viver o tempo necessário para que a gente entenda e faça um balanço da vida que tivemos, até uma nova oportunidade de reencarnar. Agora, é extremamente importante compreendermos o que estamos fazendo aqui. Trouxe aqui uma pesquisa, que isso já veio para cá numa palestra, mas a gente tem sempre que estar revendo isso aqui. Para direcionarmos bem a nossa vida, é preciso definir por que estamos aqui. Por que estamos nesse mundo? Tanta gente faz essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Pois é, o que estamos fazendo aqui? Numa pesquisa feita, né, por sociólogos e tudo, fez-se a seguinte pergunta: o que você procura? Respostas variadas aconteceram, né? A maioria disse assim: curtir a vida, ser feliz, ter conforto e riqueza, conquistar prestígio e poder. A maioria disse isso. E aí, resumindo essa coisa aqui, as pessoas estão presas ao imediatismo terrestre. Nada sabem nem querem saber quanto às finalidades da existência terrestre. Como evitar desvios se não cogitarmos das metas que nos compete atingir? Como a gente vai conseguir sair vitorioso daqui se a gente não consegue entender, a gente não tem noção do que a gente veio fazer, né? A gente acha que foi aquilo ali, ó. Curtir a vida, ser feliz, ter conforto e riqueza, ou pelo menos é atrás disso que a maioria corre. E continua correndo. Diante de uma vigília, um corpo amigo, né? Que pertenceu a um amigo, a criatura fala: ah, meu Deus, tanto orgulho, tanta vaidade, tanta coisa, tanta briga por dinheiro, para quê? Para acabar assim, não. Aí fecha-se a urna, sepulta-se aquele corpo e todos saem dali para a sua vidinha normal, fazendo as mesmas coisas de sempre, com os mesmos pensamentos, até que novo corpo apareça para a gente refletir de novo, só que a reflexão só dura enquanto o corpo está exposto. Fechou, sepultou, acabou, né? Pois é. No livro Vida Antes da Vida, a doutora Ellen Van Bach, psicóloga norte-americana, reporta-se a experiência de regressão de memória que fez com centenas de voluntários. Olha, centenas de voluntários, é muita coisa, hein? Levando-os ao limiar da presente existência. Então, foi uma regressão não a vidas passadas, mas uma regressão à vida passada, essa de hoje, passada. Então, regrediu essa turminha aí ao início dessa encarnação. Centenas de pessoas.
Eu achei interessante demais essa experiência dela. Dentre várias perguntas, isso foi com hipnose, tá? Uma regressão com hipnose. Dentre várias perguntas, uma fundamental. Com que objetivo você reencarnou? 25% reencarnaram para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre a vida. 18% reencarnaram para cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. 27% reencarnaram para crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas. Os restantes 12% tinham objetivos variados. Reencarnei para vencer o medo. Reencarnei para me livrar do materialismo. Reencarnei para cultivar a humildade. Reencarnei para excitar uma liderança construtiva. Reencarnei para treinar o contato com os irmãos do espaço, são os médiuns. E diz a psicóloga, em síntese, as razões para as pessoas escolherem esta vida na Terra não foram especificamente com vistas ao desenvolvimento de seus próprios talentos. Ao invés disso, os objetivos consistiam em aprenderem a se relacionar com os outros e a amarem sem exigências e possessividade. Desenvolver o amor incondicional. E um outro aspecto muito interessante. Quase todos, daquelas centenas de pessoas, quase todos traziam uma orientação básica. Quase todos falaram a mesma coisa sobre hipnose. Traziam uma orientação básica para que pudessem cumprir sua programação. Olha a orientação. Fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber dele. Olha só. Olha a distorção de valores quando a gente chega aqui no mundo. Curtir a vida, ser feliz, ter conforto e riqueza, conquistar prestígio e poder. Nenhuma daquelas pessoas sob hipnose fez referência a alguma coisa material. Nenhuma. Em resumo, diz a pesquisadora, reencarnamos para aprender a amar, para elevar os nossos instintos e transformá-los nesse sentimento por excelência. Aí sim. Se nós tivermos esse conhecimento aqui, do que viemos fazer aqui, sairemos vitoriosos dessa encarnação, não tenhamos dúvida. Precisamos das coisas materiais? Claro, estamos encarnados e precisamos disso. Mas nós não podemos colocar isso aí à frente dos valores espirituais. Hoje eu estava conversando com um senhor que é meu vizinho, que estava até internado, coitadinho, ele fica tão revoltado com essas coisas que acontecem assim na vida, né? Ele está fazendo 82 anos hoje, amanhã ele faz 82. Aí ele é presbiteriano, e ele está sempre lendo a Bíblia ali do lado, e a gente conversa e tudo. Ele falou, minha filha, eu não consigo entender essa injustiça. Eu falei, mas ninguém, seu Alberto, consegue entender, ninguém. Realmente, ele falou, mas há tanta coisa desigual. Eu ainda falei assim, olha, a desigualdade não é o problema. Pelo contrário, a desigualdade é um prêmio para quem se esforçou mais. Não é? Aquele que fez por merecer, aquele que se qualificou e fez por merecer, ele tem mais que o outro que não fez por merecer. Isso é justo. Está lá no Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você tem direito, que lhe seja dado esse direito. Mas que não esqueça dos deveres. Claro que não.
não é? A desigualdade, ela é fruto do próprio esforço da alma para progredir, para fazer a sua parte nesse universo, cumprir a sua tarefa aqui. O que nós temos que combater é a injustiça social. Isso é o que a gente tem que combater. Porque todos têm direito à saúde, à educação. E o maior direito de todos, está escrito em O Livro dos Espíritos, é o direito de viver. Mas esse direito de viver é tirado da pessoa quando ela não tem os outros direitos dela. Não é? O direito à saúde, à educação, à alimentação, é tirado dela, que ela acaba perdendo a vida. Né? Então, a injustiça que é o problema, todo mundo tem que ter oportunidades iguais. Por isso que Deus deu oportunidades iguais a todos, criando todos simples e ignorantes, para que cada um pudesse operar a sua evolução. Mais justiça do que isso? Agora, nesse processo aí, a desigualdade aparece. São aqueles que se desenvolvem mais rapidamente que outros. Então, logicamente, que tem mais que outros. Isso é saudável, até para que possamos cumprir isso aqui, ó. Fazer ao semelhante o bem que gostaríamos de receber dele. Aquele que tem mais, que sabe mais, ele pode auxiliar mais aquele que tem menos e sabe menos. Por outro lado, ele pode receber dessa pessoa algo também que lhe falta. Então, a desigualdade é extremamente saudável para a prática da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo. Querer para o outro o bem que quer para si. Amar o outro como ama a si mesmo. Isso é difícil? Claro que é. A gente vai rodar um pouco aí pelas erraticidades da espiritualidade até chegar a isso. Mas vamos chegar. A lei do progresso é uma lei divina e essa nós não podemos derrogar. O máximo que a gente pode fazer é retardar um pouquinho a nossa evolução, mas para sempre não. Continuemos a estudar a doutrina dos espíritos. Na próxima reunião, nós vamos começar a estudar a alma. Né? A alma, o que é a alma? Um espírito encarnado. E nós vamos dar sequência a isso aí. Muita paz para todos, que a gente tenha a bênção de continuar aqui estudando juntos essa doutrina maravilhosa. Muita paz para todos.